Certamente uma palavra de extrema necessidade em pleno século XXI seria pureza. Então, apropriando-me de um título que está em um manual de aluno de intermediários, volume 4, da editora Batista Regular, antiga imprensa Batista Regular, esse título, Mantenha-se Puro. Eu estou dizendo com base no Decálogo da Lei, Êxodo capítulo 20, verso 14, não adulterarás, não adulterarás. Certamente este trecho tem muito a ver com nossos dias, com a atualidade. É parte do Decálogo da Lei. E nós estamos tratando por alguns dias os 10 mandamentos e no contexto da família, no contexto da adoração. Da família já falamos, mas agora precisamente no contexto da adoração. Vimos que ele tem tudo a ver com a família, cada mandamento, e também agora estamos vendo que tem tudo a ver com a adoração, vendo que tem tudo a ver com a adoração. Então, Êxodo 20, verso 14, não adulterarás. Os mandamentos anteriores já foram abordados. Os mandamentos anteriores já foram abordados. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. E agora chegamos ao 7º mandamento, não adulterarás. Repita a frase, mantenha-se puro. Na realidade, que Deus conceda graça, caros internautas que nos acompanham através do YouTube, a fim de que a palavra do Senhor tenha livre curso, livre penetração em nossas vidas, nossas famílias, na juventude atual, nos casais, nos adolescentes, nos adultos. Gente, essa é uma palavra de Deus para nossas vidas. Eu queria lembrar que o que Jesus diz acerca deste mandamento, acerca deste princípio, que foi ressaltado tanto pelos antigos, por isso ele disse, ouviste o que ele disse aos antigos, que foi dito aos antigos, e Jesus realmente dá respaldo a esse pensamento nas palavras de Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte. Eu faço questão de ler Mateus 5, a partir do verso de número 27, Mateus 5, 27, e vamos até o verso 32. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera,
e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bom, prezados ouvintes, a coisa é séria. Jesus trata de uma forma específica esse mandamento aqui, não é? Deixando claro, porque muita gente pensa que os princípios de Deus é só para os crentes. Ou outros pensam, não, esses princípios é só para o tempo do Velho Testamento, o tempo de Moisés, o tempo dos judeus. Mas Jesus está dizendo aqui, qualquer pessoa, não é verdade? Qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher, então no coração já errou. O Senhor Jesus computa a intenção do coração como sendo um ato já praticado. Isso não só no contexto desse mandamento, mas vimos também quando estudamos Não Matarás, que ficou bem claro que só em odiar no coração já matou. E aqui ele deixa claro que o adultério leva para o inferno. Entende? Ele disse repetidas vezes aqui, repetiu: convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então o Senhor Jesus está deixando muito claro aqui que o adultério leva para o inferno. O contexto aqui é o adultério, e diz que ele leva para o inferno. No Sermão do Monte, Jesus estava falando sobre princípios e também adoração. Note que o sexto mandamento estava falando diretamente, e aqui também o está. Até porque quando surgiu os 10 mandamentos, estava no momento de adoração, Moisés com Deus lá no monte e o povo lá embaixo. Só que de repente a coisa muda, passa a adorar a Deus em forma de um animal quadrúpede, em forma de um bezerro de ouro, em forma dos deuses do Egito. O que Deus terminantemente já disse no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E aqui nesse contexto de adoração, você percebe que quando Moisés desce do monte, o povo estava adorando errado, porque estava sem a palavra. E aí houve um grande problema. Nesse contexto do sétimo mandamento, com base na adoração, nós precisamos lembrar que é imprescindível que ao cultuar a Deus, nós tenhamos vidas coerentes com a sua palavra. Foi o autor sagrado que disse: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não podemos adorar a Deus sem esse princípio. E aqui ele diz: não adulterarás. Deixe-me dizer que essa palavra adulterar está mais ligado com pessoas que são casadas. O marido que deixa sua mulher e vai atrás de outra mulher, ou seja, a mulher que deixa o seu marido e vai atrás de outro. Contudo, pode-se também utilizar a palavra de impureza de um modo geral, de fornicação, de prostituição até, que é diferente, mas também está do contexto da adoração utilizado esse princípio. Até porque, eu lembro a você agora, estamos tratando dos 10 mandamentos do contexto da adoração, quando Deus estava dando a lei, inclusive este mandamento a Moisés: não adulterarás. E quando lá embaixo o que estava acontecendo? Adultério espiritual. O povo estava adorando a deuses do Egito em vez de adorar a Deus. Então, deixar de adorar o único Deus verdadeiro também e adorar outra coisa
qualquer e ou pessoa, também se constitui um adultério espiritual e até prostituição espiritual. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, estava adorando um bezerro de ouro. Isto era adultério espiritual. Estamos tratando os 10 mandamentos no contexto da adoração. Note o que o Senhor Jesus reitera acerca desse mandamento. Eu leio aqui em Marcos 10, versos 11 e 12. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Marcos 10, 11 e 12. Lucas 16, 18. Vou ler. Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Parece que o cerco está se fechando. Vamos para o comentário de Paulo na carta aos Romanos. Romanos capítulo 7, versos 2 e 3. Vou ler. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Romanos 7, versos 2 e 3. Eu creio que está muito claro, você não acha? Bem, se estamos tratando do mandamento 7º, não adulterarás, eu não poderia deixar de lançar mão a esses textos para compreensão o que vem a isso significar. Mas deixe-me dizer que estamos tratando então desse mandamento no contexto da adoração, e é importante lembrar que existe uma prostituição, ou seja, um adultério espiritual, quando a pessoa deixa de adorar ao Deus único e verdadeiro e passa a adorar outra pessoa ou coisa qualquer. Em Jeremias capítulo número 3, eu vou ler versos 8 e 9. Jeremias 3, versos 8 e 9. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu mais. Ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruído da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Entende como confusão na adoração, perdendo o foco do único Deus verdadeiro, constitui prostituição e adultério espiritual? No capítulo 3 desse mesmo livro Jeremias, lerei o verso 27. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Aqui está o exemplo da cidade de Jerusalém, que estava em adultério contra Deus, estava pulando a cerca, estava namorando com outros deuses, estava deixando a Deus. Isso no contexto de Israel, você diz, mas no contexto da igreja,
Isso tem alguma coisa a ver? Bem, vamos ver nas cartas às igrejas do Apocalipse, no capítulo de número 2, Apocalipse, tem o quadro da igreja de Tiatira. E a partir do verso 20, tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Note que ídolos está constituído aqui a prostituição espiritual contra o próprio. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quis arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Então você percebe que aqui o quadro está falando para as igrejas, e fala da igreja de Tiatira, que estava num problema muito grande, porque perversão espiritual, é adultério espiritual, é corrompendo a adoração, deixando a Deus por outros deuses. Gente, isso é coisa muito séria. Nós precisamos nos parar e vivenciar a realidade do amor de Deus, da graça de nosso Senhor Jesus, e esperar a sua volta, que será em breve com a eterna glória. Eu quero passar alguma outra passagem aqui que nos ajudará a pensar mais sobre isso. Note, a Bíblia fala sobre a apostasia dos últimos tempos, um tempo em que as pessoas não temerão a Deus, mas terão seus próprios interesses pessoais, até em nome da própria religião. Ouvinte, presta atenção isso aqui, no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, verso 14, eu vou ler: tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, rodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Filhos, aqui o perfil dos apóstatas, dos que abandonam o caminho de Deus, e mesmo como líderes religiosos, que estão desprezando a Deus e seguindo suas próprias pretensões, as paixões de sua carne, estão abandonando o caminho, os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado. Filhos malditos, está declarado acerca, pois abandonou o caminho e estava seguindo o caminho de Balaão. Então, é uma profecia sobre o que iria acontecer nos últimos tempos, e parece que está em linhas bem claras. O apóstolo Paulo faz um comentário muito claro na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, verso 9. Olha o que acontece. Jesus já disse em Mateus 5 que o adultério leva para o inferno, e aqui ele disse em capítulo 6, verso 9 de primeira carta aos Coríntios: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então note que aqui entre a lista daqueles que não herdarão o reino de Deus está o adúltero, os adúlteros. Não adulterarás, declara-nos o decálogo da lei em Êxodo 20, verso 14. Interessante que lá em Corinto várias pessoas foi isto, mas tem jeito, gente, aqui diz: mas vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados
em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Há uma saída para os adúlteros, há uma saída para o pecador, pior, que está nos escutando agora. Tem jeito para você. Jesus te lava, Jesus transforma, Jesus chama para uma vida digna dele, para honrá-lo com sua palavra, temer o seu nome. Gente, a coisa é séria. Você lembra o que foi dito pelo escritor São Tiago? Tiago 4,4. É nesse contexto do 14º mandamento e a adoração. Note, Tiago 4, verso 4. Infiéis, compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A versão revista e corrigida, a trinitariana também, adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que abandona Deus por causa do mundo é adultério espiritual, é prostituição espiritual, está escolhendo o pior e se comprometendo com o Deus Santo verdadeiro e que julga o pecado. Meu prezado ouvinte, aqui está falando do contexto da adoração. Você confessa o nome de Jesus, então João apóstolo disse que aquele que tem a esperança no Senhor Jesus e que ele vem, 1 João 3,3, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Comecei dizendo, mantenha-se puro, não adulterarás, é o decálogo da lei, e aqui nós temos esse princípio para mostrar em linhas bem claras. E no contexto da adoração, note o que disse em segunda carta aos Coríntios, capítulo número 11, olha o perigo da prostituição, do adultério espiritual. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado. Olha, aqui está mostrando, gente, em linhas claras, que a igreja é a noiva do nosso Senhor Jesus. E Paulo estava preparando, lutando para preparar, para apresentar esta igreja como uma noiva pura, uma virgem pura e santa, para um esposo que é Jesus Cristo. Esse é o contexto da adoração. Não adulterarás, é o contexto que estamos verificando aqui, embasando e focalizando. Mas ele disse que tinha um problema. Havia uma possibilidade de haver uma intromissão inimiga e apartar os crentes da simplicidade e pureza devidas a Jesus. Como assim? Adultério espiritual. Como o pastor Soares disse que alguém vindo e pregar outro Jesus, ou outro espírito, outro evangelho, então está mostrando em linhas claras. Já havia dito em capítulo 4 que o diabo está cegando para as pessoas não conhecerem o evangelho verdadeiro. E Paulo disse: admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, está escrito: cuidado com o adultério espiritual, cuidado com a prostituição espiritual. Eu queria reportar a um exemplo, ainda lá no Velho Testamento, no livro de Juízes, capítulo 2, Juízes capítulo 2, é depois de Josué, aí vem o livro de Juízes, capítulo número 2, verso 17, olha aqui: contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Está aí mostrando que a adoração a outros deuses é prostituição espiritual, é adultério espiritual. Juízes 2:17, não obedecer ao Senhor, não optar por ficar ao lado do Senhor, já é infidelidade espiritual. Ainda em capítulo 8, verso 27, eu vou ler: desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. Porque, antes de terminar de ler o verso, deixe-me dizer, Gideão era o juiz que deu vitória ao povo de Deus contra os medianitas. Lembra a história que Gideão, com seus 300 homens, heróis, então ele venceu o exército inimigo, e o povo aqui agora queria: reina sobre nós, seremos submissos a ti. E Gideão disse: não, mas não vai ser assim, mas eu vou fazer uma coisa, o Senhor vai reinar entre vocês. E ele pediu ouro e fez uma estola sacerdotal para representar que Deus estaria com eles. Aí sabe o que aconteceu? Vou ler a sequência do verso agora. Israel se prostituiu ali, após ela, a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O povo então passou a adorar a estola sacerdotal. Eu estou lendo isso para lembrar, meu prezado ouvinte, não era essa a intenção de Gideão, mas o povo pecou porque desviou-se de Deus. Eu quero dizer aqui que a prática de utilização de objetos místicos, sagrados, passando a ser objeto de veneração, é prostituição espiritual, é adultério espiritual. Aqui está claro que até uma estola sacerdotal que Gideão fez com uma boa intenção, o povo passou a adorar. Note que aquela serpente de bronze que Moisés fez, mediante olhar na qual o povo era curado, sarado do veneno das cobras venenosas, depois o povo passou a adorar aquela serpente e chamavam Neustã e sacrificavam incenso, sacrificavam aquela serpente. E um rei bom Deus usou para quebrar e fazer em pedaços aquela serpente, porque o povo estava se prostituindo, adulterando espiritualmente por causa dela. Quantas pessoas hoje usam tanta coisa sagrada para confundir a mente do povo? Um objeto é uma coisa qualquer para enganar as pessoas. Tenha muito cuidado.
pois até aqueles que usaram com sinceridade e era legítimo, passou a ser um objeto de culto. Quanto mais aqueles que implantam deliberadamente certas coisas, não pensando nas consequências futuras. É coisa muito séria, meu prezado ouvinte internauta. Nesta oportunidade, chamo a sua atenção para encarar com muita seriedade e responsabilidade este princípio. Muito bem, eu quero levar você a pensar, pois tem tantas passagens que mostram em linhas bem claras o perigo do adultério espiritual. Não vou tomar tempo para lê-las, mas eu queria que você pensasse agora: a quem você está servindo? Em quem está ancorada a sua confiança? Você se encaixaria no lado de Deus ou você estaria no adultério espiritual, conforme acabamos de ler na Bíblia Sagrada, e diz: não adulterarás. Jesus pode perdoar o teu pecado. Essa é parte da lei, e a lei existe para mostrar que o ser humano é pecador e que não tem condição por si mesmo de agradar a Deus e precisa da intervenção de alguém. Jesus, que morreu pelo teu pecado, se fez pecador por você. O pecado do adultério que você tem na sua vida, Jesus carregou sobre o madeiro, sobre a cruz, e quer te libertar. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E estou evangelizando com o 7º mandamento: não adulterarás, chamando a sua atenção para a graça de Deus em Cristo Jesus, para que você tenha um no coração e venha amar e venha amá-lo. O Senhor resumiu todos os mandamentos em 2. Quais foram? Como foi esse resumo? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. E o segundo é qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, com isso eu estou dizendo: quem é a pessoa mais próxima de você no contexto do 7º mandamento? A pessoa mais próxima de você depois de Deus é a tua mulher, é o teu marido. Não adulterarás. Amém? Deus seja glorificado, porque o mandamento visa preservar a família, preservar o santo matrimônio, mas visa sobretudo glorificar a Deus, honrar a Ele sobre todas as coisas. E a pessoa mais próxima de você é o seu cônjuge. Nesta oportunidade, Deus conceda graça ao nosso caro ouvinte para entender que precisa de Jesus. Corra para Ele, Ele te chama, Ele te ama, Ele pode salvar. Amém? Se esta mensagem lhe esclarece, lhe ajuda, partilhe ela com outras pessoas. Com todo prazer estou transmitindo para que as pessoas possam ter a repercussão do Evangelho em seu receptor, no seu celular, no seu computador, na sua TV, e que o nome de Jesus seja glorificado agora e eternamente. Amém? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Abençoe nossos internautas, Senhor. Que a mão do Senhor conduza as famílias ao que de melhor, e que haja a glória para o teu santo nome. Venha honrar o nome do Senhor e seguir teus princípios maravilhosos e gloriosos. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Você pode entrar em contato conosco através do Facebook também, José Soares Filho. E aos domingos estamos pelo ar na Rádio Santa Cruz AM, ao vivo, 1410, aqui na cidade de Santa Cruz, com prazer, proclamando o Santo Evangelho. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe.